Atos capítulo 14, versículo 8, eu estarei lendo na versão King James atualizada, que diz assim: Em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. E ele estava ouvindo Paulo pregar. Paulo estava fazendo o quê? Paulo estava fazendo o quê? Quando, fixando seus olhos nele, percebendo que o homem tinha fé para ser curado. O homem tinha? Paulo ordenou-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. O homem, então, deu um salto e começou a andar. Diante do que Paulo realizara, a multidão começou a gritar: os deuses desceram até nós em forma de seres humanos. Versículo de número 14. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo, ouvindo isso, rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, exclamando: homens, por que fazem isto? Pois nós também somos homens, de natureza semelhança vossa, e nós temos anunciado o Evangelho, para que afasteis dessas práticas inúteis e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Jesus é o Senhor. Se assente dando glória a Deus. Richard Baxter, ele escreve nos dizendo: se conseguirmos pregar somente Cristo para o nosso povo, teremos pregado tudo a eles. Se pregarmos somente Cristo para o nosso povo, já teremos pregado tudo a eles. Porque é em Cristo que está, primeiro, a salvação da minha alma, o perdão dos meus pecados, a restauração da minha vida, a certeza de uma vida eterna. Então, o Senhor nos convida nesta noite a olhar atentamente para essas sagradas escrituras e que nós venhamos a sentir o poder de Deus pela compreensão dela por intermédio do Espírito Santo, de entendermos que Cristo para nós é o suficiente. Nós não precisamos de métodos humanos. Nós não precisamos de performance. A gente não precisa de espetáculo em púlpito. Vocês não vieram aqui para saber quem eu sou e de onde vim. Você não está aqui para ouvir sobre a minha história de vida. Você está aqui não para um entretenimento, porque não tinha nada para fazer em casa. Você veio aqui para ouvir falar de Cristo, da sua palavra e o que o seu poder é capaz de fazer no homem. Dentro do cenário da fé cristã, há um Salvador que é pregador. Dentro do cenário da fé cristã, há um Salvador que é pregador. Isso vai contrastar exatamente com o que acontece aqui. Por quê? Porque para os gregos e os romanos, os seus deuses, eles tinham poderes. Zeus trovejava, Hefesto liberava fogo, Ares batalhava nas guerras. Mas o que eles não tenham, e eles aprenderam através de Paulo, que existe um que, sendo Deus, se fez homem, esvaziou-se de tudo e pregou a palavra. Ernesto tem fogo para os romanos e gregos, mas Jesus tem fogo na palavra. Zeus trovejava, mas Jesus, pregando, disse para o mar: ei, 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 se cala, vento, se acalma, tempestade, se aquiete, porque Jesus é maior que os deuses romanos. Oh, aleluia!
gregos, representando o Deus do vinho, o Deus da alegria. Eles ainda não tinham ouvido falar que tem um homem que é Deus, que entrou no casamento, que faltou o vinho e transformou a água em vinho. A primeira pregação de Jesus em um casamento: eu sou o que te falta. Oh, aleluia! Na ausência da alegria, eu sou alegria. Na ausência de transformação, eu te mudo, eu te transformo. Então, a palavra de Deus apresenta para mim e para você um Salvador pregador. E eu quero ser bem clara conforme aquilo que o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. Jesus chorou, mas Jesus pregou. Jesus curou, Jesus pregou. Jesus consolou, Jesus pregou. Jesus, onde entrava, seja no jantar de um fariseu ou na casa dos seus amigos amados em Betânia, tudo era uma oportunidade para ele pregar. Fosse na sinagoga, na relva, nas margens da praia, nas montanhas, no barco, na fogueira para Pedro, após a sua traição, no poço para uma samaritana, e pregando para a samaritana, chegando os seus discípulos, ele disse para eles: ei, a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Irmãos e minhas irmãs, Jesus acabou de saciar a sede de uma mulher, mas os discípulos chegando com o pão na mão, ele diz: eu acabei de dar água para uma e acabei de me alimentar, porque a minha fome é fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que o seu evangelho seja pregado a toda criatura, e que este evangelho alcance famílias, corações, o perdido, o necessitado, o pobre. Esta é a única mensagem que nós podemos pregar aonde for. Ela não vai parar diante de um caráter, ela não vai parar diante de uma roupa, ela não vai ser paralisada pelo dinheiro de alguém ou pela ausência do dinheiro. Ao contrário, o evangelho é propício para todos. Jesus, ele pregou para multidões. Jesus pregou no templo, fora do templo. Jesus pregou para mestre. Jesus pregou para pecadores. Olhando para os homens, em Lucas capítulo 15, ele traz a pregação em parábola da ovelha perdida e do filho pródigo. Mas olhando para as mulheres, ele pregou a respeito da dracma perdida. Mas também, ele conhecendo e olhando e examinando os corações dos fariseus, ele disse: vocês precisam de uma pregação. E deixa eu falar sobre essa pregação. Não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai do homem. O que Jesus está dizendo para os fariseus é isto: religiosidade fora, sem santidade dentro, é uma farsa, é uma mentira. Religiosidade fora, sem verdade dentro, o homem é como uma sepultura escondida numa estrada, ou como um sepulcro caiado. Isto significa bonito por fora, mas podre por dentro. O evangelho começa a trabalhar nisso, em que ele quer limpar por dentro e te melhorar por fora. Então o evangelho de Cristo vem nos ensinar: não adianta ter religiosidade por fora se não tiver limpo por dentro. Jesus desce no meio dos fariseus para dizer: vocês são bonitos por fora, mas estão mortos por dentro. E Jesus vem para ressuscitar quem está morto por dentro, para caminhar eternamente vivo. Levante a mão. Porque se você está se alegrando com essa mensagem, é porque uma limpeza do Pai, do Filho e do Espírito já está acontecendo dentro de você. Ele, olhando para a vinha, pregou a respeito da nossa união com Ele. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Mas ele também é o único pregador. Ele é o único pregador que pode pegar este livro e fazer referência de si mesmo sem ferir o texto sagrado. Explica melhor, irmã Michele? Explico. Porque ele pega esta palavra e ele vai dizer a seguinte mensagem:
o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar as boas novas. Quando os homens ouviram isso, Jesus acaba terminando dizendo a eles: neste dia, esta palavra se cumpriu em vós. O que Jesus está dizendo? Eu sou o verbo, o logos, a palavra. E Jesus, pregando a palavra, é a palavra pregando a palavra. A irmã Michele pregando a palavra, é uma mulher pregando a palavra, o pastor Jefferson Torres pregando a palavra, é um homem pregando a palavra, mas Jesus, ele é a palavra pregando a palavra, do grego logos, logos quer dizer verbo do falar, logos quer dizer palavra, então a palavra dele é o verbo encarnado no meio de vós. Ele é único. Só que não gostaram do pregador. Pegaram ele e levaram para um precipício de Nazaré. Mas ele não iria morrer caindo de uma montanha. Ele iria morrer na cruz do Calvário. Porque entenda que ninguém mata o pregador da verdade antes do tempo. Ninguém mata o pregador da verdade antes do tempo. Eu estou falando com pessoas que estão aqui me ouvindo e que talvez tenham chamado para a pregação. Não, você não vai morrer por causa de uma cara feia. Deram o púlpito da sinagoga de Nazaré para ele. E os mesmos que deram o púlpito da sinagoga de Nazaré para ele são os mesmos que levam para um precipício. Porque é isto mesmo que acontece com os pregadores da verdade. Os mesmos que dão os púlpitos serão os mesmos que tentarão te matar depois da mensagem. Mas aprenda com Jesus. Se você está pregando a respeito dele, sobre ele, queira sim, queira não, o pregador da verdade vai sair ileso, vai sair ileso, vai sair ileso, vai sair. Se você está anunciando este evangelho no meio da sua casa, para a sua família, e parece que vão te matar, entenda, não vão te matar, você vai sair ileso. Jesus prega a palavra, o verbo se fez carne. A palavra verbo aqui vem do grego logos. E a expressão logos do grego tem um cognato que me chama muita atenção. Dentro dessa palavra logos grego tem um cognato, ou seja, uma raiz grega que se chama lego. A expressão lego quer dizer falar até uma conclusão, falar até uma conclusão, falar até encerrar uma mensagem. Enquanto a glorificação e a consumação dos salvos não chega, nós devemos continuar o quê? Falando, pregando, pregando. Pregando, pregando. O que, irmã Michele? O logos, o logos, o logos, o logos. Eu estou fazendo o que Jesus disse. Ide por todo o mundo e ensinai toda criatura. Lego, eu estou pregando, falando. Enquanto esperamos Jesus na glorificação e na consumação dos salvos, nós continuaremos fazendo lego. E o lego é a expressão para continuar pregando, para continuar pregando. Pregando o quê? Palavra, 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 evangelho, evangelho, evangelho. Dentro do logos tem o lego. Lego quer dizer fale. Sobre o quê? Sobre o logos. Isto significa fale de Jesus, fale de Jesus, fale de Jesus, não fale dos outros. Fale de Jesus, não fale mal dos outros. Fale de Jesus, não fale mal dos outros. Fale de Jesus, não fale do pastor. Fale de Jesus, não fale da liderança. Fale de Jesus, não fale do que deu errado. Fala de Jesus, porque a mensagem dele dá muito certo. Oh, aleluia! Não fale mal do uniforme. Fala de Jesus, porque perdemos muito quando falamos de coisas que não nos edificam, mas nós crescemos em sabedoria, em graça, em conhecimento, quando pregamos a respeito do logos, Jesus Cristo de Nazaré.
Charles Spurgeon vai dizer certa feita que se ele chegasse no céu e Deus olhasse para ele, o seu Senhor dissesse a ele: Spurgeon, eu quero que você pregue. Ele diria: Senhor, me dá uma Bíblia e eu pregarei por toda a eternidade. Ei, pregação não se faz com dancinha no TikTok. Pregação não se faz com meme. Pregação não se faz com piada. Pregação não se faz com dança. Pregação não se faz com palhaçada. A pregação é séria. O comportamento do pregador tem que ser sério, alinhado à direita, à esquerda, em cima e embaixo, porque pregar a cruz é viver a cruz. Eu quero convidar a igreja a levantar as suas mãos e adorar ao Senhor pela pregação do Evangelho. Porque ainda que tenham muitos que não escolham mais pregar essa palavra, porque ela não dá evidência, há ainda aqueles que amam o Evangelho, que não renunciam ao Evangelho, não abrem mão do Evangelho, seja por status, seja por dinheiro, seja por fama, sendo conhecido ou não, pregaremos o Evangelho. Só dentro do Novo Testamento, 330 vezes, a expressão grega logos, verbo, palavra, pregação, fala. O que é o logos? O logos é relação a uma pessoa que compartilha uma mensagem, um discurso, uma comunicação, mas para Cristo, para Cristo, para Cristo, para Cristo. Logos é o termo amplo que significa um raciocínio expresso por palavras. Cristo é a palavra, trazendo a palavra, o pensamento do Pai no poder do Espírito Santo. Por isso é impossível ser pregador ou pregar o Evangelho sem a ajuda do Filho, sem a autoridade do Pai e sem o poder do Espírito. É impossível pregar o Evangelho sem a ajuda do Filho, sem a autoridade do Pai e sem o poder do Espírito Santo. Sabe o que estava faltando para nós no púlpito brasileiro? Não é mensagem, muito menos pregador. Está faltando pessoas que dependem da autoridade do Pai, da ajuda do Filho e da dependência do Espírito Santo, na autoridade do Pai, na obediência ao Filho, mas na dependência do Espírito Santo. Um certo teólogo vai dizer: não se forma pregadores de um pé de banana, se forma pregadores na oração. Ou seja, ninguém nasce do dia para a noite para pregar. Ele é formado, ele é gerado, ele é preparado por Deus, na autoridade do Pai, na ajuda do Filho e no poder do Espírito, na autoridade do... levanta a mão e recebe essa palavra, porque nessa noite Deus está te dando autoridade. O Pai, o Filho vai te ajudar e o Espírito Santo vai te encher. É interessante, em Atos 12, sabe quem morre? Herodes, o falso pregador. Tanto trabalho, escolheu a roupa real, deu uma ilustrada na cadeira, separou o melhor sapato e começou uma pregação. Tanto trabalho para não conseguir dar glória a Deus. Tanto trabalho para não conseguir dar glória a Deus. Porque é isso que acontece. Porque não adianta, como pregadores do Evangelho, seja no papel universal da igreja missional. Todo mundo aqui. Não é só eu e nem quem está na minha retaguarda. Todos nós aqui temos o direito e a autoridade de Cristo para pregar o Evangelho. Não adianta preparar a roupa, não adianta separar o sapato e não adianta ilustrar a cadeira. Se no final de tudo você não conseguir dar glória a Deus pelo êxito da mensagem. Se no final de tudo você não conseguir dar glória a Deus pelo êxito da mensagem. Um dia chegaram com John Bunyan, depois da pregação, uma mulher: que boa palavra, John Bunyan, é esta? Ele olhou para a mulher e disse: você é a segunda pessoa que me disse isso hoje. E ela disse: porque o primeiro já foi o diabo, porque o diabo está fazendo muitos Herodes nascer em cima do púlpito. Eles pregam bonito, tem eloquência, tem teologia, mas no final de tudo fui eu que fiz.
Eu fiz o fogo cair. Eu falei muito bem. A minha oratória salvou. A minha oratória convenceu. Mentiroso. Se não for o Espírito, a gente não faz nada. Se não for o Espírito, a gente não chora. Se não for o Espírito, a gente não se quebra. Se não for o Espírito convencendo o homem do seu pecado, do juízo e da justiça, não terá reconciliação. Quem é o pregador? Quem é o pregador? É aquele que, terminando tudo, só sabe dizer: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Levanta a mão, igreja. A expressão glória a Deus é louvemos a Ele, honra a Ele, poder é dEle, louvor é dEle. Nós não merecemos nada, tudo vem dEle. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer comida de bicho. Vai comer morrido de bicho. Um anjo lhe fere e ele morre. Só que no capítulo 12, desculpa, igreja. Capítulo 12 de Atos. Herodes morre. A igreja vai ficar sem pregador? Claro que não. Porque eu vou falar bem claro que o Espírito Santo disse ao meu coração. Deus não precisa de homens com coração de rei. Deus precisa de homens com coração de semeador. Diga comigo, Deus não precisa de homens com arrogância de rei. Deus precisa de homens com coração de semeador. Porque após a morte de Herodes, o texto sagrado nos diz: e a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Crescia e se multiplicava. Crescia e se multiplicava. Crescia porque ela é pura e aonde ela cai, ela cresce. Mas ela se multiplica, ou seja, ela alcança todo o seu potencial espiritual. Se a palavra cai aqui, ela vai crescer e vai multiplicar. Se você pegar essa mesma palavra e levar amanhã para a tua casa, para o teu trabalho, para os teus amigos, para a tua família, ela vai lá cair, ela vai crescer e ela vai multiplicar. O que Deus está dizendo, a minha palavra não morre porque Herodes morre. Oh, a minha palavra vive porque o rei dela está no alto, no trono. É Deus dizendo: a minha palavra não morre porque o homem morre. Não, a minha palavra vive porque o Deus dela está vivo. Levante a mão e diga assim: diga assim, o Deus da palavra está vivo. O Deus da palavra está vivo. O Deus da palavra está vivo. Ele está no trono. Ele está no trono. Ele está no trono. Herodes sendo rei queria ser pregador. Jesus sendo rei desceu como homem, se fez pregador. Morreu, ressuscitou, subiu. E agora ele está zelando pela vida dos pregadores da boa semente. O evangelho vivo. Deus não precisa de homens arrogantes. Deus precisa de servos humildes, com coração de semeador. E aqui eu lembro uma letra e uma linda poesia da canção do pastor Osés de Paula, o cantor Osés de Paula. Ele escreveu uma canção chamada O Semeador e o Ceifeiro. E uma pequena estrofe diz assim: vez após vezes, a minha alma sente angústia e o choro do semeador. Mas o que semeia, tudo, ou aquele que ceifa, terão a mesma recompensa das mãos do Senhor. O que ele está dizendo? O semeador joga semente, o ceifeiro vem atrás colhendo o que o semeador jogou. É claro que Jesus disse isso aos seus discípulos. Quando ele escreve, ele disse: eu joguei a semente, a samaritana jogou a semente. Vocês virão
para colher em um campo em que não plantaste. Vem Atos, Deus levanta Pedro, Estevão, Filipe, Deus levanta Paulo, Timóteo, Tito, Barnabé, Marcos. Aí depois dos apóstolos vem os pais da igreja, Calvino, Lutero, vem outros e outros, e Deus vai colocando ceifeiros numa colheita em que eles não plantaram. E de quem é a vez agora? 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 É da igreja que está aqui para entrar e participar da semeadura. Capítulo 12, Herodes morre, a palavra cresce e se espalha. Capítulo 13, Paulo e Barnabé separados para a missão. A primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. A partir daqui, o capítulo 14, ao qual eu li com a igreja. Paulo, ele chega no capítulo 13 e ele prega Jesus numa sinagoga. E ele prega a mesma mensagem, igreja, Jesus. Trazendo toda a referência dentro do Antigo Testamento, passando por Moisés, passando por Davi, passando por Salomão, até chegar ao exato momento em que Jesus morreu, ressuscitou e subiu. A mesma mensagem ele continua pregando, porque no capítulo 13, no versículo 42, Paulo é convidado para pregar ainda mais. Eu amo a epígrafe dessa Bíblia. Paulo é convidado para pregar ainda mais, ainda mais. Ora, por que nós estamos querendo mudar a mensagem? Para pregar aquilo com o qual a gente não começou. Se você começou com o Evangelho, pregue ainda mais o Evangelho. Se você começou pregando Cristo, o que morreu, o que ressuscitou, que perdoa pecado, o que limpa, o que sara, continua pregando. Ou seja, a essência da mensagem de Paulo gira na centralidade de um só. Não é o que ele viveu e nem o que ele fez. É sobre o que Cristo viveu e sobre o que Cristo fez dentro dele. Paulo não muda a mensagem para ser mais cheio da palavra ou para ter mais evidência. Paulo não muda a mensagem para receber mais convites. A mensagem continua o mesmo, porque no dia seguinte os judeus convidaram Paulo para pregar ainda mais. Sobre quem? Sobre Jesus. Só que agora Paulo vai lá na ferida. Vocês os rejeitaram. E ele morreu. Os judeus se iram contra Paulo. E diz o versículo de número 48. E ouvirem essa declaração, os gentios. Quem? Os gentios. Que não fazem parte da casa de Israel. Os gentios, eu e você. Gentil. O gentil ouvindo essa mensagem, por quê? Porque houve uma mensagem para eles. Não, vocês não estão perdidos, não. Jesus morreu por causa de vocês também. Não, vocês não vão perecer no inferno. Jesus morreu para resgatar vocês do inferno. Não, a vida de vocês não tem solução, não. Ao contrário, tem solução. Ele morreu por judeu, mas ele morreu por gentil. A diferença é, vocês judeus não receberam. E os gentios disse, não receberam? Não. Então a gente quer ele. E de uma forma maravilhosa, glória a Deus e aleluia, se alegraram, porque o evangelho foi recebido no coração pelo gentil. Creram no coração. E assim a palavra do Senhor era divulgada por toda aquela região. Porém, os judeus persuadiram mulheres piedosas e de alta posição social, assim como os principais líderes da cidade, e desfecharam uma perseguição contra Paulo e Barnabé e até o expulsaram do seu território. Não gostaram da mensagem? Não. Não receberam? Não. Tudo bem. Paulo pega a sandália. Barnabé, meu amigo, pega a sandália também. Por quê? A gente vai fazer aquilo que ele mandou. O quê? Não receberam minha palavra? Não. Bate a poeira do pé, não bate boca, não. Sai da cidade. Eles bateram a poeira do pé, bateram a poeira da sandália. Vamos embora, vamos embora. Ah, eles não querem? Não. Tem outros lugares que querem receber. E saíram dali. E foram juntos para uma sinagoga em Icônio. E chegando em Icônio, Paulo e Barnabé costumavam fazer. Foram juntos à sinagoga dos judeus. E ali, diga comigo, e ali pregaram de tal maneira. E ali pregaram de tal maneira. Eu gosto desse texto, porque só no capítulo 14, dentro da versão King James, vai aparecer 3 vezes o verbo pregar. Pregaram, pregavam, irão pregar. Pregavam, pregaram e pregar. Pregaram, pregavam e pregar. 3 vezes no mesmo texto. A expressão pregar, pregar,
pregar. Paulo era um pregador preparado e não é à toa que ele disse a Timóteo: pregue em todo tempo e fora de tempo. Esteja preparado para tudo. Ah, mas vai aparecer comichão no ouvido. Não tem problema, porque há uma frase que o Espírito Santo um dia falou no meu coração: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas quem tem comichão, que coce. Quem tem comichão, que coce. Quem tem comichão, que coce. Mas quem tem ouvido para ouvir, que ouça. O que ouça? Ouça o quê? O que o Espírito diz à igreja. Porque num tempo em que muitos coçam o ouvido, ainda tem gente recebendo essa palavra e se alegrando, porque é o Espírito dizendo, é o Espírito dizendo, é o Espírito dizendo, é o Espírito dizendo. E ele ali pregou de tal maneira. Paulo sempre se referia às suas mensagens, nem sempre usando o verbo, mas ele dava nome a elas. A pregação do evangelho para Paulo era conhecida como a mensagem da cruz. Outra hora ele dizia que era a sabedoria de Deus. Outra hora era o ministério que estava oculto. Quem Paulo apresentava a Cristo? Como Paulo apresentava a Cristo? Primeiro, Cristo, o ungido. Cristo, o Filho de Deus. E Cristo, o Senhor e o Cristo que ressuscitou. Paulo sempre centralizava-se na mensagem de Cristo. Primeiro, ele é o Filho de Deus. Segundo, ele é ungido de Deus. Terceiro, ele é o Senhor. E quarto, ele é aquele que ressuscitou. Tem muita mensagem sobre Cristo. O problema é que a gente está escolhendo de acordo com o gosto do povo. Não, a mensagem de Cristo não é de acordo com o gosto do povo. Querendo ouvir ou não, recebam o evangelho e sejam saradas nas suas almas, sejam curados das suas feridas, sejam cheios do Espírito Santo, porque o evangelho não é para agradar o teu paladar, porque se fosse, a gente usava a tribuna para servir comida. O evangelho é para mudar a tua vida, te limpar do pecado e te levar para o céu. O evangelho é uma lavagem. Diga comigo, o evangelho é uma lavagem. É um banho. E quem disse isso? Foi Paulo? Não, foi Jesus. Ele disse: o Senhor lava a sua igreja pela lavagem da palavra. Da palavra. Da palavra. A palavra do evangelho lava. Lava a carne, lava o pecado. Lava. A palavra do evangelho limpa. A palavra do evangelho muda. A palavra do evangelho confronta. A palavra do evangelho humilha. Mas a palavra do evangelho levanta. É uma lavagem. Paulo, seu primeiro chamado não foi escritor. Escritor veio como uma consequência de ser pregador. Porque ele mesmo disse: o Senhor me chamou, me gerou no ventre da minha mãe para ser apóstolo e pregador da sua palavra. Ele preso, em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 18 ao 21, ele pede oração da igreja. E não é para sair da cadeia. Não. Ele pede à igreja: orem por mim, para que aqui dentro, preso aqui dentro, o Senhor me dê ousadia para pregar. O Senhor me deu ousadia para pregar. Paulo, tu não quer oração para sair? Não, eu quero oração para receber ousadia para pregar. Quem? Evangelho, 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 evangelho. Eu quero ousadia para pregar o evangelho. Paulo, ele pregou sobre prostituição, ele pregou sobre fornicação, ele pregou sobre adultério, ele pregou sobre casamento, ele pregou sobre o divórcio, ele pregou sobre perseguição, ele pregou sobre o amor, ele pregou sobre frutos, ele pregou sobre dons, ele pregou sobre amizade, ele pregou sobre a alegria do Espírito, ele pregou sobre fé. Mas todas essas mensagens, ela centralizava na matriz. Qual é a matriz? Evangelho. E eu quero que você abra bem o seu ouvido aqui, porque existem muitas pessoas enganadas no meio de nós, que acham que precisam
do evangelho só em um dia da sua vida e no momento que aceitaram Jesus. Não. Você precisa do evangelho no dia que aceitou, você precisa do evangelho depois que aceitou e você precisa do evangelho até Jesus voltar. Porque se o evangelho de Paulo se centralizava em Cristo e ele ao mesmo tempo pregava sobre a purificação do corpo, porque o evangelho me diz, o meu corpo não é para sexualidade nem para prostituição, o meu corpo é para Cristo e Cristo é para o meu corpo. Paulo também pregou a respeito de sermos sacrifício. Ele está dizendo, não venha para o culto preparar culto, não venha para o culto preparar culto, não venha para o culto preparar culto, venha para o culto já com culto, venha para o culto já com culto, venha para o culto já com culto. Por quê? Porque você vai entender que no culto, se Jesus foi sacrifício vivo e eu nele sou sacrifício, eu também tenho que ser um sacrifício vivo. O fogo tem que vir pegando de casa, o fogo tem que vir pegando de casa, o fogo tem que vir pegando de casa. O cordeiro já foi morto para que eu e você fosse culto, fosse sacrifício, fosse oferta e fosse templo, porque dentro de mim e de você há aquele que o evangelho disse, eu vos darei o Espírito Santo. Tudo era o evangelho. Efésios capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, Efésios 4. Relacionamentos familiares, relacionamento de pais e filhos, relacionamento de mulheres e esposo, esposo e mulheres, relacionamento de servo e seu senhor, o senhor e o seu servo, tudo. Quem é a referência? Quem é a referência? Quem é a referência, igreja? Quem é a referência para que em casa eu seja aquela que vai viver o verdadeiro evangelho? Paulo está dizendo, se você quer ser uma esposa honrada, honre o seu marido e se submeta a ele, porque assim como a igreja também se submete a Cristo. Homem, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. O que Paulo está dizendo, seja o que vivemos, seja o que passamos, seja o que somos, tudo está em alguém, tudo está em alguém, tudo está em alguém, tudo está em alguém. Jesus é a nossa referência. A tua referência não é homens. Há uma referência superior. A tua referência é Jesus. A tua referência é Jesus. E Pedro vai nos dizer, e é por causa dele que nós somos transformados de glória em... Capítulo 14, versículos 8. Paulo chega em Listra, uma cidade de Icônio. Chegando lá perto de Listra, ele prega a palavra. E ele pregou de tal maneira. A expressão tal maneira aqui, igreja, não é algo grandioso. Oxe, Paulo pregou de uma forma tão grandiosa aqui. Pregação. Não. O texto tal maneira significa da mesma forma que. Do mesmo jeito que. Que jeito? O mesmo jeito que ele pregou no capítulo 13. Jesus, nosso Salvador, que foi profetizado por Moisés, sua descendência veio de Davi. Ele pregou da mesma forma. Que forma? Com a mesma coragem e com a mesma ousadia. Paulo prega com fé, Paulo prega com coragem, Paulo prega com ousadia. E chegando lá, judeus também chegaram, porque existem esses que não querem ouvir a mensagem. Jesus me guarda. Não quer que ninguém pregue, não aceita e se ira contra ela. Não aceita, quer pregar o evangelho e se ira contra ela. Deus não queria o evangelho, não queria o evangelho e perseguia quem pregava o evangelho. A Bíblia nos diz que quando eles chegaram lá, eles instigaram a multidão contra Paulo. Diga comigo, instigaram. A expressão instigar aqui significa abrir uma ferida e colocar o veneno dentro do povo. Porque é isso que acontece mesmo. Ou você vai receber o evangelho com amor, ou você vai rejeitar o evangelho. Não existe neutralidade com esta mensagem. Isso aqui é muito sério, porque quem prega o evangelho jamais será neutro.
Não tem pregador neutro, não tem mensagem neutra, quando a essência dela for Cristo. Ou então, seremos amados ou seremos odiados. Ou seremos odiados ou seremos amados. Paulo não se importa se ele vai ser amado ou se ele vai ser odiado. Ele continua no versículo 3 do capítulo 14. Eu vou continuar pregando corajosamente a palavra do Senhor. Ele continua pregando a palavra do Senhor. E diz o texto, os judeus querem parar vocês, querem matar vocês e querem abrir ferida e veneno nos outros. Mas vem o texto me dizendo algo maravilhoso. Paulo ia pregando e a palavra da graça ia se confirmando com sinais miraculosos. Com sinais miraculosos. Paulo pregava e o evangelho se exibia com sinais miraculosos. O que isso significa? Deus do céu aprovando a mensagem na terra, na vida dos seus filhos. Então cego vai ver, braço vai crescer, corcunda vai se ajeitar, se preciso for, vai ter morto no culto que vai ressuscitar. E a palavra da graça ia se confirmando na vida de Paulo e na vida de Barnabé, porque aonde a palavra está, há uma confirmação que não é da terra, há uma confirmação que não é da terra, há uma confirmação que não é da terra, é do céu, é do céu, é do céu. E eu levanto as minhas mãos nessa hora. E eu peço hoje, por intermédio desta palavra, que haja uma confirmação da graça no meio de vós. Seja sarado nas tuas emoções. Que demônios saiam da sua casa, que os teus filhos sejam salvos, que a tua família seja restaurada, que essa enfermidade bata em retirada, que esse nódulo venha sumir. Há uma confirmação na palavra da graça, e quem confirma ela é Jesus tocando crente, é Jesus tocando crente, é Jesus tocando crente, é Jesus tocando crente. Dá para pegar na mão do seu irmão? É a primeira vez que eu peço isso a vocês e não vou pedir de novo. Pegue na mão do seu irmão. E diga assim, sinta aí, diga sinta aí, a palavra da graça confirmando em você, a palavra da graça confirmando em você, sinta aí, se não chorava vai chorar, se não falava em línguas estranhas vai falar, se ser só os cânticos espirituais, visita espírito, começando pelo altar, passeando pelo coral, passeando em meus homens, passeando na galeria, passa na galeria, confirma a palavra da tua graça. Eu vou dar 1 minuto para você ter liberdade para adorar. Eu vou dar 1 minuto para você ter liberdade para adorar. Eu não vou intervir no que o Espírito Santo está fazendo. Abre a boca, vai. Abre a boca. A palavra da graça está sendo confirmada no meio de vós. E milagre acontecia, porque o inferno quer parar, mas a graça confirma com sinais. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o nosso problema? Eu aprendi que a gente não tem que usar apenas a expressão você no púlpito, porque fica um tom acusativo, como se todo mundo na nave tivesse problema e eu não. Na verdade, alguém disse que nós não somos menos pecadores que os nossos auditórios. Nós, pregadores, não somos menos pecadores que o nosso auditório. Isso significa, a graça que você depende, eu também dependo. O que você precisa, eu preciso também. Se confirmava e houve uma grande divisão. Tá bom, Paulo para ali, tem uma conspiração, e ele, no versículo 7, e ali seguiram, pregando o evangelho, Aqui eu quero tirar esses 3 verbos da expressão pregar. No verso 1, pregaram. No verso 1,
do grego laléu. Laléu significa emitir voz alta para que todo mundo ouça o que está sendo anunciado. Emitir voz alta para que todo mundo ouça o que está sendo anunciado. Não, a gente não prega o evangelho com timidez. A gente abre a boca e diz: venham todos que estão cansados e oprimidos. Cristo Jesus vos aliviará. Ele tem um jugo suave. E o seu fardo é leve, é leve. Eu tenho que abrir a boca bem alto e dizer para que todo mundo ouça. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nele não tinha nem beleza e nem formosura, mas mesmo assim, ele morreu, ressuscitou para sarar, perdoar e curar você e a mim. Então venham todos. Quem não tem pão, venha comprar pão sem dinheiro. Quem está com sede, venha beber da água da vida, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ovelha perdida, eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Pela terceira vez, na segunda vez, o verso 3 expressa a palavra pregando. Expressa a palavra pregando. Depois de pregaram, vem aparecer a expressão pregando, do grego parrésia. Parrésia significa ser confiante no Espírito, ter comportamento íntegro, pregando com coragem, falando abertamente cada palavra. Mas Paulo, tu está sendo ameaçado, não tem problema. Eu vou continuar pregando com liberdade, vou entrar na sinagoga, e se não me der espaço na sinagoga, não tem problema. Eu vou para o meio da praça, levanto um púlpito e prego sobre Jesus. Eu prego sobre Jesus, porque nada e nem ninguém pode impedir do evangelho de não ser anunciado. E no verso 9, o versículo que eu li com a igreja, aparece pela terceira vez o verbo pregar. E ali em Listra vivia um homem paralítico, aleijado dos pés desde o nascimento, e jamais havia conseguido andar. Isto significa que ele não conseguia ficar de pé sozinho, ele nunca deu um passo inteiro, ele para onde ia tinha que ser carregado, porque ele era aleijado desde o ventre da sua mãe. Diga comigo: jamais havia conseguido. Eu gosto da expressão conseguir dentro de um texto. Isso significa, nem com remédio ele ficaria em pé, nem colocando uma tala na perna ele ficaria em pé, nem carregando ele, segurando ele. Não, o homem não tinha osso, o homem não tinha. Se colocasse em pé o homem, ele está ouvindo um certo homem pregar, E lá em Listra colocaram ele do lado de Paulo, mas eu quero crer que Jesus colocou ele do lado do aleijado. Jesus colocou Paulo do lado do aleijado. Jesus colocou Paulo do lado do... Eu, analisando esse texto, eu disse: Espírito Santo, me explica o que está acontecendo aqui. Ele disse: eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você seja sincera e me responda. Eu disse: tá, eu serei, Espírito. Michele, quem é o pregador? Eu disse, nas minhas poucas palavras: é um homem enviado de Deus na tua dependência, Espírito. Ele disse: eu vou te levar mais além. Quem é o pregador, Michele? Capítulo 14 de Atos. Ele é um homem. Ele não é um semideus. Ele é um homem. E ele não é um semideus. Quem é o pregador, Michele? O pregador é alguém que foi ressuscitado dos seus delitos e pecados. E que também tem os seus espinhos na carne. E ele abre a sua boca e clama dizendo: o diabo me bate, o mensageiro dele também, mas eu reconheço, a tua graça me basta. Ela é me suficiente. Quem é o pregador, Michele? O pregador é uma nova criatura. Porque ninguém pode subir neste lugar sem antes não morrer primeiro
e renascer depois. Quem é o pregador, Michele, senão uma nova criatura, onde tudo se fez novo e as coisas velhas já se passaram. Já se passaram. Quem é o pregador, Michele, senão alguém enviado pelo Pai para anunciar o Filho pelo poder do Espírito Santo e revelar a sua glória durante uma pregação? Quem é o pregador, Michele, senão alguém que também um dia foi aleijado e agora está andando, e quando o Pai ama, o Pai ama? Quem é o pregador, Michele, senão aquele que tem que pregar o Evangelho para que os coxos na igreja também saiam andando? Quem é o pregador, senão aquele que pelo Evangelho vai pela fé, pela palavra e pela fé, dizer a alguém: se coloque direito sobre os teus pés. Quem é o pregador, Michele, senão aquele que Cristo pega e coloca na frente de aleijados ou no lado de aleijados, para que, pregando o Evangelho, esses coxos, e eu estou falando de coxo nas suas deficiências espirituais e emocionais e sentimentais, para que esses coxos que não andam sozinhos saiam caminhando na dependência de Cristo Jesus. A população de Listra tinha colocado um coxo num local público, mas a graça de Cristo coloca um pregador ao lado do coxo. Tem amor maior do que esse, maior graça do que essa, do que alguém deficiente das suas pernas. Jesus envia uma pessoa com uma palavra que é capaz de fazer você saltar e sair andando normalmente, como se nunca tivesse tido deficiência alguma. Portanto, igreja, eu quero dizer a vocês, como pregadora do Evangelho e que ama este Evangelho, eu não posso ignorar as nossas deficiências e não pensar que aqui existe alguém que não precise desse Evangelho para conseguir andar sozinho. Paulo está pregando o Evangelho de tal maneira, da mesma maneira que Atos capítulo 13, esse coxo tem fé para ouvir, Paulo tem fé para pregar e Paulo tem fé para profetizar e dar uma palavra de ordem. O coxo está ouvindo com fé, o coxo está ouvindo com fé, o coxo está ouvindo com... Só que o interessante aqui não é o coxo ouvir com fé, é Paulo enxergar a fé do coxo. Oh, Espírito Santo, que milagre é esse? Que milagre é esse? Que alguém pregando consegue ver no meio de uma multidão que alguém tem fé para andar, que alguém tem fé para andar. E eu perguntei, Espírito Santo, me explica isso. Ele disse, é claro, é claro. Vamos para Atos, capítulo de número 13. Paulo tem uma visão espiritual aberta para tudo. Visão espiritual aberta para... Ele tem boca para pregar o Evangelho e coração cheio de coragem para isso. Mas ele tem uma visão aberta para... Em Atos capítulo 13, versículo 6 ao 10, existe um mago que é o feiticeiro particular do procônsul Sérgio Paulo. Esse feiticeiro se chamava Bar Jesus. Bar significa filho. Então, o feiticeiro se chamava Filho de Jesus. Mas o nome dele mesmo era ele mais o mago, o macumbeiro. Isso mesmo, o macumbeiro, o feiticeiro. E ele está impedindo o procônsul de receber esse evangelho. Ele está circulando, dizendo, cuidado, não receba não. Paulo, olhando para esse mago, disse, tu estás cheio de mentira e cheio de malignidade. Filho do diabo, tu é um filho do diabo, porque é o diabo que se levanta contra as coisas justas, e você é um filho do diabo. Se você está sendo impedimento, falando mal do evangelho, para que alguém não receba o evangelho, não, você não é filho de Deus, você é filho do diabo mesmo, filho do diabo. Ah, irmã Michele, que palavra é essa? É essa palavra que está aqui, porque se eu falo mal do evangelho, não vai para a igreja não, porque lá na igreja todo mundo fere todo mundo. Ah, não vai se reunir com esse povo não, porque esse povo é ruim. Se eu impeço alguém de receber este evangelho e se achegar até Jesus, ele não é filho de Deus, ele é filho do... Você é filho do diabo.
Só que a partir de agora, filho do diabo, você vai ficar cego. Capítulo 14. Tem um que é coxo. Tem um que nunca conseguiu andar. E Paulo vendo a fé dele. Paulo vendo a fé. Os mesmos olhos que sabem discernir quem é filho do diabo, é os mesmos olhos que sabem discernir. Tem fé aí, tem fé aí, tem fé aí. Tem fé aí, tem fé aí. Eu estou dizendo que no capítulo 12 de Atos, Paulo tem visão para conseguir enxergar a mentira do filho do diabo. No capítulo 14, ele tem a mesma visão para ver no coxo uma quantidade linda e extraordinária de fé. Para quê? Para levantar e sair andando. Por quê? Porque creu em quem? Jesus, 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 Jesus pode me colocar de pé. Jesus pode me colocar de pé. Eu acho lindo que a palavra do Senhor nos diz que ele nunca havia conseguido andar, mas Paulo, fixando os olhos nele, ele disse: se levante direito sobre os teus pés, sobre os teus pés, sobre os teus pés. E o homem deu um salto. O homem deu. Eu lembro do que Jesus disse, que quando ele viria, os coxos saltariam como gazelas. Os coxos saltariam como os cervos. Os coxos saltariam como os cervos. O coxo está lá ouvindo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus morreu, Jesus levanta, Jesus abre visão, Jesus faz trabalhar de novo, Jesus põe na obra, Jesus faz o que faz, Jesus é santo, Jesus é poderoso. E o coxo lá tremendo: eu acho que eu vou conseguir, hein? Esse nome tem poder. Esse nome está mexendo aqui dentro. Esse nome... igreja, isso aqui é pela fé. Esse nome está mexendo aqui dentro. E Paulo olhando para o coxo: eis que eu estou vendo algo novo. Eis que estou vendo algo lindo. Eis que estou vendo algo maravilhoso. As pernas sem osso? Não. Se o Maicon Tocha estivesse aqui, eu ia dizer para ele: Maicon, pela fé, o coxo recebeu cálcio nos ossos. Pela fé, o coxo recebeu cálcio nos ossos. Não apenas cálcio. Ele recebeu foi o osso. Ele recebeu o osso. Ele recebeu. Pela fé, se põe direito sobre os teus pés. Diga comigo: e saltou. A expressão saltar aqui está dentro do grego alomai. Alomai significa pula para cima, expressão de alegria. Então não foi apenas o osso, foi o espírito se alegrando, foi a alma se levantando. O espírito recebe a palavra, a alma entende a palavra e o corpo expressa a palavra. O espírito recebe a palavra, a alma entende a palavra e o corpo expressa a palavra. É por isso que quando o evangelho está sendo pregado, tem lágrima, tem choro, tem grito, tem louvor, tem aleluia, tem alguém marchando, tem alguém andando, tem alguém pulando, porque a palavra do evangelho toca o espírito, toca a alma e toca o corpo. E ele deu um salto e andou e saiu maravilhosamente caminhando. Eu estou pregando uma palavra hoje aqui te dizendo: a quem está sem estabilidade, recebe estabilidade pela palavra, recebe osso, recebe cálcio, recebe fé, recebe amor, recebe glória e dá um salto. Fique de pé, igreja. Fique de pé. Quando Paulo terminou de pregar isso aqui, e o final dessa mensagem me chama a atenção. Quando Paulo terminou de pregar e isso tudo acontece, os homens de Listra chamam os sacerdotes dos deuses e dizem: desceu um homem aqui, desceu deuses em forma de homem. Chamaram Barnabé de Zeus e chamaram Paulo de Mercúrio ou de Hermes. Isso significa o Deus da mensagem segundo a mitologia grega romana. O que eles estão dizendo? Somente sendo Deus para falar com poder assim. Paulo faz diferente de Herodes. Ele rasga suas vestes e ele diz: nós somos homens como vocês.
Nós não somos deuses. Nós somos homens, sim, usado por um Deus extraordinário. Eu termino essa mensagem aqui e eu passo para o pastor Jairo. Que nesse sentimento, nessa atmosfera de louvor e adoração, levante suas mãos para o alto. O Senhor poderia ter enviado anjos, mas Ele escolheu a mim e a você para pregar o Evangelho. E por essa palavra, coxos andam, cego vê. Levante sua mão e receba aí no seu lugar mesmo. Coragem do Espírito Santo. Recebe unção do Espírito Santo. Para que você reconheça em todo tempo, eu não sou Deus, eu sou um homem que reconhece que acima de tudo há um Deus que salva os homens. Eu vou te dar um minuto para você levantar suas mãos e orar aí aonde você está. E dizer assim: me usa, Espírito. Me usa, Espírito. Me levanta, Espírito. Há sempre alguém coxo do meu lado para ouvir este Evangelho. Há sempre alguém que nas suas deficiências precisam receber este Evangelho. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro nesta noite juntamente com a Tua igreja. E eu te agradeço por essa palavra. Em saber que ela é poderosa e ela é suficiente para mudar a nossa história. Não queremos proclamar outro nome, nós queremos proclamar o teu santo nome.